capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Mesmo assentados, abra a palavra do Senhor e deixe aberto. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, lendo os versículos de 1 a 9. Eu falo capítulo e não digo versículo, mas olha, esperando eu falo. O tema desse trecho aqui, desse capítulo inicial é a salvação é pela graça, é isso? Diz assim o apóstolo Paulo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos falar o versículo 8 juntos, vamos repetir. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Amém, irmãos. Vamos orar. Deixa os olhos mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Marcos para Deus. Glória a Deus. Amém. Vai, amém. 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 Meus irmãos, eu não consigo ler esse texto, parágrafos da palavra de Deus, sem pensar na grandeza da salvação. Por isso, sempre que eu leio aqui, eu penso na salvação como algo grande. Sempre eu penso a quem dá tema a esse texto, a mensagem, como tão grande salvação. Mas o que é salvação? Pense um pouco aí, meu irmão, minha irmã, se você fosse falar, descrever, definir o que você recebeu de Deus, o que você falaria? Será que uma frase descreve a salvação que você sente por ter a salvação de Cristo Jesus? Eu acho que não, né? Seria muita coisa. Não conseguiríamos descrever tudo. Mas conseguimos sim dizer da nossa experiência, dizer do que aconteceu conosco, não é isso? Quem éramos antes de conhecer a Jesus, o que aconteceu conosco quando conhecemos a Jesus, ou seja, a transformação em Cristo Jesus.
e o que somos agora depois de Cristo. Então a nossa vida tem esses capítulos: antes de Cristo, com Cristo, ou seja, a experiência com o Senhor, e depois do Senhor Jesus na nossa vida. Nós podemos até definir ou delinear o nosso testemunho contando, né, dentro dessas três etapas ou destes três capítulos. Mas alguém diz: que é salvação? Salvação é uma realidade íntima relacionada com a nossa vida, ou seja, só a gente pode falar o que está acontecendo, o que aconteceu. E não duvidem, as crianças têm experiência de salvação. E elas falam. E quando adultas, né, vão testemunhar, elas dizem do momento em que aceitaram Jesus, da sua experiência. Por isso precisamos pregar, testemunhar, compartilhar com as crianças, para que elas compreendam que só Jesus Cristo salva e assim aceitem a salvação de Cristo, né? Não é possível pensar em termos de vida cristã se não considerarmos a salvação. Salvação é o início, é a entrada. E a ênfase central da mensagem do Novo Testamento é esta: a salvação em Cristo Jesus. Ser salvo por Cristo. A maior parte das vezes, né, que o Novo Testamento fala de salvação, se refere realmente a uma experiência, a uma alegria. E algumas palavras são traduzidas como salvar, ou salvação, ou salvador, da nossa língua, vieram para a nossa língua, e expressam isso, mais a questão, né, do Salvador. Quando pensamos nessa tradução, Jesus é o nosso Salvador. Às vezes não paramos, ou as pessoas não param para imaginar a extensão disso aí. O que custou para que ele tornasse o Salvador da humanidade? Custou a sua vida, sua entrega. E para entendermos melhor a salvação, irmão, nós precisamos entender o problema do pecado e as suas consequências na vida do ser humano. É isso. Isaías, ele diz em Isaías 59, ele diz: as vossas iniquidades, olha, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós. O pecado nos separa, nossas iniquidades nos separam. Os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, e Ele esconde o seu rosto de nós. Ele não nos olha. Seria isso? Ele não tem alegria em nos ver. Mas como penetrar na essência da salvação? Como entender a salvação? Como penetrar na essência do significado da salvação? Como medir a extensão dos seus efeitos na nossa vida? Vamos analisar neste capítulo as colocações do apóstolo Paulo, capítulo 2 de Efésios. E em primeiro lugar, para entendermos a salvação, meus irmãos, nós precisamos entender ou analisarmos uma coisa. Analisarmos quem éramos antes de Cristo Jesus, de termos a Jesus como Salvador. Como Paulo descreve o nosso estado. E aí, neste trecho da palavra de Deus, Paulo usa três figuras para declarar, para analisar, para mostrar, para revelar quem éramos, como estávamos antes de conhecermos a Cristo como Salvador. A primeira figura, Paulo descreve o homem como morto
morto nos seus delitos ou nas suas ofensas, né? Ou nos seus pecados. Paulo diz: em no tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Voltaremos aqui daqui a pouco. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus que é riquíssimo, Deus que é riquíssimo. Olha, nós vamos chegar. Aí Paulo diz, voltando ao versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, ou em vossos delitos e pecados. O pastor Russell Shedd, em um dos seus livros, A Salvação Eterna, ele diz, descrevendo, comentando esta declaração, ele diz assim: à primeira vista não parece ter sido bem escolhida, porque, ou seja, essa frase, mortos em vossos delitos, porque o incrédulo, a pessoa sem Deus, aparentemente não está morto, ele tem raciocínio, tem capacidade de entender, inclusive palavras da Bíblia, vocês entendem alguma coisa, aparentemente ele não é tão morto como parece, segundo esta palavra escolhida por Paulo. Mas ao entendermos a razão pela qual Paulo escolheu esta palavra, começamos a perceber que a Bíblia coloca o pecado em situação bem diferente da que talvez nós atribuímos a ele. E aí podemos pensar o quê? Primeiro, a ideia de morte. Ele diz que estávamos, estando vós mortos. A ideia de morte vem de Adão e Eva. No dia, Deus diz para ele: no dia que comeres deste fruto, morrerás. Justamente a partir dali, o homem foi marcado pela morte espiritual, ou seja, separação de Deus. O homem entrou em decadência moral e espiritual. E vemos no decorrer da história, até chegar o momento, né, que é o nosso mundo, que é a nossa história, nós estamos fazendo essa história. Nesse tempo da história, o mundo só tem declinado, caído. É um mundo decaído, um mundo porque é um mundo morto, separado de Deus. Vejamos algumas características da pessoa morta. Primeiro, alguém que está morto, uma pessoa morta, não pode movimentar. Ela é totalmente, lógico, inerte, perde aquilo que chamamos de personalidade. E vejo que quando convivemos, né, testemunhamos o momento da morte de alguém, da passagem de alguém, algumas coisas, né, a gente fica pensando. Por exemplo, hoje, né, lógico, todo cuidado, todo pudor, é isso, vestimos, cobrimos, né, vamos dizer, protegemos o nosso corpo. Mas quando você está numa cama de hospital e que a morte chega, passou por ali pela sua vida, levou, pronto. Você não tem mais nenhuma capacidade de reação, sequer, né? Toda sua personalidade. Acabou, é um corpo. E quantos passaram por isso e já testemunhei? Um dia alguém vai testemunhar a mim. E a gente, puxa, irmã, o irmão fulano é uma pessoa tão cuidadosa, cerimoniosa, né? E muitas vezes ali estava até desprovido de qualquer roupa.
alguém tem que imediatamente muitas vezes. Ao entrar numa sala, necrotério, num hospital, não sei se alguém já teve essa experiência, a coisa mais chocante, sabe por quê? Você vê corpos despidos em cima de pedras frias. Aí você olha ali e procura assim rapidamente, procurando o seu ente querido, e bate os olhos naquele lugar, naquela pedra, e vê que aquele corpo é do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe. Olha, dói profundamente. Eu lembro que a minha primeira reação foi tentar achar um lençol, uma coisa para cobrir a minha irmã. Ali em São Paulo. Mas nem isso eu achei. Todos os corpos estavam nascendo. Paulo está chamando a atenção para isso. O morto espiritual, você perde toda a sua capacidade de reação, reagir totalmente nele, perde a sua personalidade. Acabou. É um morto. A primeira ideia de morte é esta: a incapacidade de reagir, corresponder. E é nesse sentido que Paulo está falando. Deus falando ao homem e o homem não escutando coisa alguma. O homem continua o seu próprio caminho como se Deus não existisse. E aí agora para e pense uma coisa. De quantas maneiras Deus está falando. Como Deus tem usado os meios de comunicações e tantas coisas para falar no coração das pessoas. Mas para onde a humanidade está indo? Distanciando-se de Deus cada vez mais. Alguém surdo, né? Não está nem aí. Caminhando o seu próprio caminho, trilhando pela sua própria estrada. E veio que foi nesta visão que Jesus apresentou-se como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Jesus está dizendo, eu conduzo você ao Pai. Mas Jesus viu as pessoas que andavam e ele descreveu as multidões como ovelhas que andavam errantes, desgarradas, né? As pessoas como ovelhas que não têm pastor, ele disse assim. São como ovelhas, você caminhando, longe, distanciando de Deus. Essa figura não reage, perdeu a sua capacidade de ouvir, de sentir, de entender os chamados. Em segundo lugar, o morto é caracterizado pela decomposição. Espiritualmente, queridos, o homem sem Deus está se decompondo, a sociedade está degenerando. O homem está morto em seus delitos ou em suas faltas e pecados. Outra tradução que diz ofensas. Por quê? Pecado é uma ofensa contra Deus, é o dever de Deus. Deus não criou o homem para realizar coisas que contrariam a sua santidade, que contrariam o plano dele para o homem. Quando o homem as pratica, ele está ferindo o coração de Deus. Então ele está ofendendo a Deus.
Por isso que ele precisa de alguém para reconciliar com Deus. Este é Jesus. E o homem sem Deus, ele está longe, pecando, está morto. O pecado pode ser descrito como que cai fora, sai da meta, errou o alvo. Ou seja, o homem no pecado, ele está fora da meta de Deus, está fora do caminho de Deus. E cada dia ele vai afundando, degenerando-se espiritualmente. Querido, se você está assim, é assim que Paulo descreve esta figura do morto. O homem longe de Deus como alguém que está morto em seus delitos, mortos em suas ofensas, longe de Deus. A segunda figura que Paulo usa é a figura de uma corrente que está aqui nas entrelinhas, volta para o versículo 2. Ele diz: em que noutro tempo andastes. Morto não anda. Paulo disse: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas agora ele diz assim: em que no outro tempo andastes. Imagina um morto andando. Estamos aqui, ou se estivéssemos aqui filando, né, alguém, e de repente a pessoa levantasse e saísse aqui, eu dissesse assim: eu quero água. Qual seria o primeiro para servir água, né? Morto não anda. Mas veja, está vendo a figura como Paulo está falando aqui em figuras? Sim, Paulo está falando de vida espiritual. E Paulo diz aqui, quer dizer que ele vos vivificou, ou seja, os deu vida, estando vós mortos em ofensas ou delitos e pecados. São sinônimos, são palavras aqui, né, iguais, são sinônimos. Mas ele diz que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Andaste, caminhaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está falando de alguém que está andando direcionado, ligado a algo ou a alguém. E é por isso que é inclusivamente a figura das correntes, ou seja, alguém que está escravizado. Então ele está ligado por corrente, presos a correntes. Lógico que Paulo tinha em mente aqui a figura romana. Quando os romanos iam à guerra e venciam, traziam seus vencidos acorrentados pelos pés, pelo pescoço, e desfilava os seus escravos agora vencidos pelas ruas de Roma. E o general postava-se ao lado, desfilando ao lado dos seus escravos, garbosamente vitorioso, porque os venceu e os escravizou, e agora estavam acorrentados, e ele andava lá, aparelhado com aquela fila de homens encorrentados, escravizados, vencidos pelo inimigo. É esta visão que Paulo tem, é a figura de alguém que está acorrentado, de escravo. Paulo tinha em mente essa cultura, a cultura romana, por isso ele descreve assim a figura ou a cultura dos romanos que acorrentavam os seus inimigos, tornando-os escravos. Normalmente, quando diz o morto não anda, porém o versículo 2, neste versículo o apóstolo usa essa expressão: outrora andaste. Só que era um andar que é atrelado, ligado a alguém, segundo o curso deste mundo, segundo o caminho deste mundo, segundo o que o mundo está conduzindo. E qual é o curso do mundo deste mundo? João descreve dizendo assim: o mundo jaz no maligno.
triste. É o mundo em que nós vivemos. É um mundo marcado pelo pecado, marcado pelo pecado, marcado pelo distanciamento de Deus. E quem está sem Jesus está atrelado, ligado, dominado, conduzido por este mundo. Mas como se não bastasse, Paulo continua falando que este andar atrelado ao mundo, ele ainda diz, segundo o príncipe das potestades do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Não é o Espírito de Deus. Vai ser inimigo do Senhor, nosso inimigo. E ele diz que estávamos atrelados a ele, andando segundo o curso do mundo, segundo este príncipe. Está vendo por onde você está indo? Agora analise, pense, meu irmão, meu amigo, nas coisas que acontecem neste mundo. Que nós testemunhamos, vemos, ouvimos todos os dias pelos canais da comunicação. Nada bom. Só destruição, só pecado. Agora imagine, as pessoas estão atreladas, ligadas a tudo isso. Uma cultura sem Deus gera uma sociedade escravizada pelo pecado. E olha que países onde tiveram uma origem, ou têm uma origem cristã, uma cultura cristã, mas distanciaram de Deus. Vejam o que está acontecendo hoje nestes países. Vejam a legalização do que jamais será aprovado por Deus. O Estado validando o que Deus recrimina. E aí a gente pensa, meu Deus, este país teve uma origem cristã. E às vezes diz ainda, se titula um país onde a maioria é protestante. Pode ser, mas não cristã. Que a sua cultura vai ser dominada, levada, marcada realmente pelo mundo, marcado por aquele que escraviza. Por isso, uma sociedade escravizada. Então, uma sociedade que conduz o mundo para a derrota. O escritor de Provérbios, ele descreve a cena do mundo com pessoas que estão caminhando para o matador. E é como se ele estivesse dando grito. Ele disse, livra-os, se os puderes livrar. Quer dizer, na sua visão, a visão das pessoas estão caminhando, andando para o matador. E é uma das cenas tristes. Você pode contemplar, que alguém pode ver, é um matador. Matador de animais, por exemplo, frigorífico. Curral, corredor, os bois são forçados, enfileirados, forçados a entrar, eles têm que entrar um a um, corredor estreito, só cabe um boi, vai um a um, e eles sabem que estão indo para a morte. Você olha no olho do animal, você sente a tristeza do animal. Quando ele chega no final do corredor, ele recebe a marca, peso da morte. Essa cena que o escritor de Provérbios tinha na sua mente, enfileirados, caminhando para a morte, caminhando para o matador. É isso que Paulo está dizendo. Estão escravizados, correntes. E os
general, vamos dizer, deste mundo, príncipe, desfilando alegremente, garbosamente, diante da sua vitória, em muitas vidas, em muitos lares, em muitos corações, dominando uma sociedade, conduzindo-a para distante de Deus. Veja que Paulo vai descrevendo. Paulo diz, versículo 3, entre os quais todos nós também andávamos como? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Fazendo a vontade da carne, vivendo os desejos da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. Quer dizer, eu gosto, eu penso assim, não vejo nada de mal, mas é uma mente distanciada de Deus, e você está se deixando dominar por uma sociedade, por uma filosofia, por uma cultura da morte, onde a morte predomina, onde o diabo reina, e ele quer conduzir todos para distante de Deus, para a morte, para a separação eterna. Olha que figura dele. A terceira figura está aí no versículo 3, Paulo fala que éramos por natureza filhos da ira. A ira de Deus é o conceito teológico talvez mais profundo, pensa na ira. Mas simplificando, nós podemos dizer que a ira de Deus é uma reação de Deus diante de qualquer pecado. A ira de Deus se revela contra toda a iniquidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, versículos 4 e 5, diz o apóstolo, neste versículo ele diz: ó, despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, segundo a tua dureza e coração impenitente. Impenitente é um coração que não se dobra, é alguém que não se dobra. Penitente é alguém que se curva, que se dobra, que se prostra, que se quebranta. Diz que alguém impenitente, ele não se curva. O coração impenitente não se quebranta diante de Deus. Quer dizer, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Isso. João 3,36. Alguém pode ler? Quem crê no Filho tem a vida eterna, porém quem rejeita o Filho permanece sobre ele a ira de Deus. Permanece. Quem crê no Filho tem A vida eterna. pessoa, não teramente, tem, sim, tem a vida dele, mas que não crê, permanece sobre ele a ira de Deus. Essa é a terceira figura, filhos. Paulo chama aqui de filhos da ira de Deus. Filhos da ira. Não é uma declaração nossa, uma declaração da palavra, é uma declaração da palavra de Deus. É o apóstolo chamando de filhos da ira. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Essa é a natureza do pecado. Então, três figuras: morto, encorrentado, guardando-se ligado, atrelado ao mundo, atrelado ao príncipe deste mundo, e a outra, filhos da ira.
que sejam marcados pela ira de Deus. 3 figuras tristes, terríveis. Mas aí, queridos, é que nós chegamos ao versículo 4, que Paulo começa a descrever o que ele começa no versículo 1, e vos vivificou. E aí ele descreve o estado que estávamos, para chegar no versículo 4 ele dizer: mas, todavia, algumas traduções diz assim, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Paulo traz o versículo 1 de volta aqui, juntamente com Cristo, nos vivificou juntamente com Cristo. Marque isso na sua Bíblia, marque essa palavra, que em meio a um mundo, em meio a uma declaração de caos, de tristeza, em meio a figuras tão caóticas que Paulo descreve homens sem Deus, Paulo, quando ele abre aqui uma cortina de esperança, e Paulo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando você e nós mortos, nos vivificou juntamente com Cristo. Já pensou? E aqui, queridos, nós vemos a ação da misericórdia e do amor de Deus sobre a nossa vida. A misericórdia de Deus agindo em nós e produzindo 3 grandes resultados no nosso coração, na nossa vida. Nós que andávamos, nós que éramos mortos, nós que estávamos atrelados, encorrentados ao mundo, nós que estávamos sobre a ira de Deus, nós podemos ser chamados filhos da ira. Paulo declara o amor de Deus, e aí ele mostra 3 resultados, ainda no versículo 4. Vivificou juntamente com Cristo. Vivificar é dar vida novamente, é trazer vida onde um dia existiu a vida, mas se perdeu a vida, ele traz a vida novamente. Meu querido, que existiu a vida espiritual na raça humana, mas o homem perdeu com o ato, a atitude do pecado lá no Éden. E cada pessoa que se volta, cada pessoa que conhece Jesus, ela é vivificada, ela recebe vida com Cristo. Ela vive, e agora vive de verdade, porque a vida de Cristo é a vida que ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio nos dar esta vida. A outra ação da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, é que Paulo declara, que ele continua falando aqui, e ele diz no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele. Ressuscitados com Cristo. A nova criatura, aquele que recebe essa tão grande salvação, essa maravilhosa salvação, ele ressuscita os seus pecados. E aí a Bíblia diz que já passamos da morte para a vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nenhuma. Já passamos da morte para a vida, ou seja, ressuscitamos. Quem saiu da morte para a vida, ressuscitou. É a ressurreição espiritual, o que alguns teólogos chamam da primeira ressurreição. Você ressuscitou um dia, estava morto. Nesta descrição de Paulo, aí você diz: mas que descrição macabra, que negócio triste, não é isso? Mas todos nós estávamos no mesmo estado, passamos pela mesma posição, ninguém é melhor, porque Paulo declara assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, na carta aos Romanos, todos nós. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus vem, inunda, entra no nosso coração, traz vida.
E esta vida, Paulo diz que ressuscitamos com Cristo, juntamente com Ele. Você que tem a Jesus também, espiritualmente você ressuscitou. Agora eu pergunto onde você está. Morto. Como? A terceira bênção é a vitória sobre todo o pecado. Ele nos fez sentar nas regiões celestes com Cristo. Por quê, Paulo? Pela graça, sois salvos. Por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Você não vem pelo que eu faço, ou deixa eu fazer. Mas é a graça de Deus, é o amor de Deus manifestado na minha vida, e agora Ele dá vitória sobre o pecado. Porque uma vez redimido, o homem pode olhar o pecado e dizer: eu não quero. Você não quer, não quer, não me faz bem. E o pecado não tem mais a força que tinha sobre a sua vida, sobre o seu coração. Veja que as pessoas não resistem. Desse ouviu alguém descrevendo assim, a pessoa perguntou: você bebe? Ela disse: bebo. Você bebe? Ela disse: olha, até eu gostaria de não beber, mas eu não resisto. Não resisto. Eu tenho que beber. Quer dizer, a pessoa é dominada pela bebida. Como às vezes muitas pessoas dominadas pelo jogo. Ela não resiste, ela tem que julgar. Quer dizer, ela é escrava disso, escrava do jogo, escrava da bebida, escrava da prostituição, escrava de tantas coisas que, resumindo tudo numa palavra: pecado, delito. Mas Deus nos dá vitória sobre tudo isso. E aí, queridos, sei que a salvação de ela é uma tão grande salvação. A salvação que Deus oferece em Cristo Jesus é tão grande, tão especial, que porque ela vem do Deus que é grande, é maior, está acima de todos. E este Deus realizou através do seu Filho a nossa salvação eterna, salvação que não acaba jamais. Mas onde está você? A salvação é a expressão máxima da revelação do amor de Deus sobre as nossas vidas. Máxima. Ofereceu-se, Jesus ofereceu ali na cruz de uma maneira especial, de uma vez para sempre, totalmente, para salvar, para nos salvar. E o que você tem dito para Deus? Qual a sua resposta? Quando nós paramos, permitimos que aquela voz que nos fala, que nos Espírito, pela palavra, tenha lugar no coração, e reconhecemos que só Jesus Cristo salva, que Ele é o único que salva, e aí paramos e concordamos com Deus e que somos pecadores, que a confissão é isso. Confissão é você concordar com Deus que Ele tem razão, eu sou pecador, eu preciso de salvação, e a única pessoa que salva é Jesus. E aí que confessamos, Paulo diz que precisamos confessar, com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Confessar, aí você concorda. Você é pecador e que Jesus Cristo é o único que salva. Por isso é que sempre insistimos e colocamos que as pessoas precisam fazer uma confissão, uma decisão, passar por uma experiência de decisão de entrega das suas vidas, ou seja, reconhecendo que Jesus é o único que salva. Porque Paulo diz aqui: olha, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então não é pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez na cruz, que eu posso ser salvo. Eu preciso assim. E como eu estou? Alguém diz: não, olha, eu vou dar uma limpada na minha vida, eu vou resolver uns problemas.
problemas, depois eu volto para o Senhor. Não. Deus nos chama como estamos. Somos iguais. E aonde estamos? Como estamos, Senhor? Nos chama. Tão somente para colocarmos a nossa vida em suas mãos, Ele transformar a nossa vida e firmar essas promessas, nos dar vida e nos garantir de que com Ele ressuscitamos, com Ele temos vitória sobre o pecado. Só com Jesus é que o homem vence, tem força sobre o pecado. Senão ele continua escravo do pecado. Quer dizer, quem quebra as correntes, primeiro, quem ressuscita você, quem tira você no caminho de morte, de um estado de morte, é Jesus. Porque Ele é a vida, Ele venceu a morte. Quem quebra as correntes que escravizam, que dominam o homem, é Jesus. Quem nos transforma de filhos da ira para filhos de Deus é Jesus. Em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos, somos adotados, filhos de Deus. Amém. Feche os seus olhos. Pense numa coisa ainda que vamos cantar daqui a pouco, tal qual eu estou. Como você está? Tal qual você está. Abra o seu coração. Nós não conseguimos enganar Deus. A gente pode conseguir enganar as pessoas, mas a Deus não. Por isso, abra o seu coração e coloque a sua vida diante de Deus. E, Senhor, eu estou assim. Às vezes tentando enganar-se. Não é o fato de você ir a uma igreja que você é transformado, que você tem vida espiritual, mas é o fato de você abrir o coração e Jesus entrar na sua vida, transformar o seu coração. Foi isso que marcou a minha vida, por isso estou aqui, e marcou a vida de tantas pessoas que estão aqui nesta noite. Por isso eu gostaria agora que você orasse, mas orasse sinceramente, deixando o Espírito de Deus revelar qual é o seu estado espiritual, morto ou vivo. Não tem intermediário, ou está morto ou está vivo, não tem meios termos. Ou está escravizado, dominado pelo pecado, ou é filho da ira, ou filho de Deus, ou está liberto, redimido, porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o Filho. Jesus quer libertar. Eu quero perguntar nesta noite, alguém, quanto a mim, nós está vindo à frente, preencher a igreja orando. Nesse momento, está acontecendo. Eu quero perguntar a você neste momento, querido, eu quero perguntar agora, você quer aceitar esse Jesus na sua vida, ser transformado, ter uma nova vida, receber essa tão grande salvação, tão grande, que nenhum homem foi capaz de conquistar? Foi preciso que Jesus desse a sua vida para nos dar a salvação. Por isso a palavra graça, presente de Deus, dádiva de Deus para você que não merece, para mim que não merece. Se alguém desta noite que está abrindo seu coração para Jesus com sinceridade, tão somente levante uma das suas mãos, talvez reconciliando-se, eu não sei, seja qual for a sua decisão. Eu quero orar por você. Levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. A igreja está orando por você. Alguém, a igreja orando, alguém nesta noite, levante a sua mão. Eu quero orar por você, querido. Se Deus está falando, falou o seu coração, não deixe para amanhã. Este é o momento da sua decisão. Eu não sei como você está, mas Deus sabe. Deus sabe estar tocando o seu coração. Por isso, faça a sua decisão neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Levante a sua mão onde você está agora. Onde você está neste momento. Talvez seja a reconciliação. Levante a sua mão. Deus sabe qual é a sua decisão.
alguém nesta noite. Você não precisa pensar que o outro vai pensar, que alguém, nada disso. É você diante de Deus. Eu sinto a necessidade de te dar esse tempo, este momento agora. É o seu momento com Deus. É a sua vez. Não deixe passar alguém. Levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Você está lutando, resistindo, mas o Senhor está tocando o seu coração. Levante a sua mão. É uma decisão que está no seu coração agora. Você precisa fazer. Alguém. Eu quero orar por você, querido. Levante a sua mão. Neste momento. Pai querido, nós queremos colocar estas vidas no teu altar, meu Deus. Pai querido, eu sei que pessoas que precisam voltar, que precisam estar no teu altar, Deus, que precisam se entregar, e tu sabes disso. Mas tu sabes das barreiras também, meu Deus. Por isso eu te peço que quebra todas as barreiras nesta noite. Pela tua graça, pela força do teu poder e do teu amor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós vamos cantar, enquanto eles vestirem, enquanto cantar. Querido, enquanto estamos cantando, ainda é tempo de você fazer esta decisão. Ainda é este momento. Você pode, quando estivermos consagrando aqui os dízimos, as ofertas, você pode vir à frente, não falar nada, ficar em pé, eu quero abraçar, eu quero orar com você. Então somente isso, você pode sair do seu lugar e vir à frente. Vamos ficar em pé, irmãos, para consagrar os dízimos. Você pode vir. Se você está fazendo uma decisão na sua vida, Deus sabe qual é, vem à frente. Fique em pé. Deus sabe qual é a sua decisão. Pode vir até aqui. Há mais alguém? A igreja está orando. Eu sei que você talvez esteja lutando com esse jovem lutou pela sua decisão. Você está colocando, o diabo começa a colocar uma série de coisas, mas você está sendo convidado a deixar o seu lugar e a vir aqui neste momento, querido. Nós queremos orar por você. Consagrar sua vida a Deus. Ainda está em tempo. Deixe o seu lugar. Nós vamos orar. Pai querido, eterno Deus, nós queremos, ó Pai, colocar essas vidas no teu altar. Tu sabes qual é a decisão da irmã dele, Pai, no seu coração. Tu sabes qual é a decisão deste jovem, neste momento, que está ladeado pelos teus céus. Pai querido, esteja abençoando este filho.
Mas Deus, tu sabes desta vida que está relutante, Pai. Ó Deus, eu não sei quem é, mas tu sabes. Por isso, ó Pai, toca neste coração de uma maneira especial neste momento, meu Deus. Mas não permitas que ela continue no caminho que está, meu Pai. Deus querido, nós consagramos a vida deste jovem no teu altar, Pai. Deus, que o diabo não tenha nenhum poder mais sobre ele, mas que teu Espírito esteja orientando e conduzindo pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos.